Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando tiverem a ver isto. Hoje venho-vos falar sobre uma frase que li recentemente e que já não ouvia, nem lia, há imenso tempo, que curiosamente acaba por estar alinhada com um pensamento que tenho vindo a ter cada vez mais recentemente. E pronto, sem mais mistérios, bora lá. A frase são estas 7 palavras: cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que merece. Uma frase dura, uma frase implacável, uma frase que nos mete ali no centro das atenções, nas quais, querendo ou não, acabamos por fazer uma espécie de um escrutínio a nós próprios e a reconhecer o peso das nossas ações ou o peso das consequências das nossas ações. E é uma frase dura, que traz ao de cima algo potencialmente desagradável, pelo menos a nível de sensações. Porque é uma daquelas frases que nos mete mais conscientes e mais atentos ao impacto, tal como tinha dito há pouco, das nossas ações, ok? Do nosso mindset, que acaba por influenciar as nossas ações, as nossas atitudes, e por ficarmos dispostos a tantas coisas e dentro dessas tantas coisas desagradáveis, começamos a querer nos fechar-nos e a querer contrariar um bocado essa frase de calma lá, que isso não é bem assim. Acredito que algumas coisas sim, agora eu tenho problemas, por exemplo, imagina o pessoal que não tem acesso a algum tipo de sentido, o pessoal que passou por eventos traumáticos, o pessoal que vive em condições desgraçadas, como por exemplo, miseráveis, como por exemplo, estive a falar isto com amigos de miúdos na Etiópia. Vamos-lhes dizer e esfregar na cara, cada um tem a vida que merece, puma, tu mereces estes problemas. É bem assim. E acredito que, de facto, haja uma diferença entre dizer cada um tem a vida que merece e cada um tem os problemas que merece. Ok? Parece estranho, porque os nossos problemas acabam por moldar a nossa vida, mas não é bem assim. A forma como nós abordamos os nossos problemas e eles mesmos acabam por moldar a nossa vida. E eu acredito que muitos desses problemas são problemas que nós temos devido à forma como encaramos a vida, como encaramos estes problemas e como encaramos outros e como os resolvemos ou não resolvemos, ok? E portanto, tirando exceções como estava a dizer, eventos traumáticos, coisas como por exemplo ter paralisias ou não ter acesso a um tipo de sentido ou mais, são coisas que de facto acho que é difícil dizer e parece-me totalmente não razoável dizer que ok, cada um tem vida que merece e tu mereces ter este tipo de problemas. Não. Agora, por exemplo, não me sinto tão confortável comigo mesmo, ok? No que diz respeito a, por exemplo, as minhas capacidades de comunicação, no que diz respeito às minhas capacidades de diplomacia, no que diz respeito às minhas capacidades de design, de dança, de satisfação a nível de relações e etc. Acredito que em certa parte, e se calhar maior que a que eu reconheço e que não vos quero meter no mesmo saco que eu e arrastar-vos para baixo, caso tal seja o caso, mas acredito que nós reconhecemos, advém mesmo da forma como nós vivemos a nossa vida, ok? E se calhar é mesmo isso. Cada um tem a vida que merece, ok? E não é necessariamente algo mau. Até podemos ter uma vida com a qual não nos sentimos satisfeitos e ainda assim não é necessariamente mau, ok? Desagradável? Totalmente. Totalmente. Com motivos para nos sentirmos chateados, indignados com a situação? Totalmente. Totalmente. Agora, o que importa, para além disto, é o que é que nós fazemos em relação a esses sentimentos. O que é que fazemos em relação a esses problemas. O que é que fazemos em relação a nós? O que é que fazemos em relação à nossa vida? Ok? Por exemplo, às vezes vamos ter algum tipo de crises, sejam existencialistas, seja a nível de processos de luto, de um familiar que morreu, um amigo que morreu, um sonho que morreu, etc., em que nós precisamos de ter ali algum tipo de apoio, ok? E se nós não fizermos o groundwork para, nestas situações mais intensas, ou se calhar em especial nas situações mais intensas, não estou a dizer que acontecem todos os dias, e ainda bem que não, mas que podem acontecer, essas então vão-nos mesmo tirar o tapete dos pés e ficamos sem chão, totalmente. E não estou a dizer que é por conseguirmos preparar e só temos que nos preparar para essas situações que todas as outras ficam mais acessíveis. Não, mas ao mesmo tempo parece compreensível que o seja, ok? Uma pessoa que consiga lidar com este tipo de sentimento de eventos mais traumáticos
em princípio, consegue lidar também melhor com problemas no que diz respeito a, por exemplo, satisfação com a nossa vida, seja a nível profissional, social, pessoal, ok? E a vida acaba sempre por ser pessoal, portanto o resto também. Mas isto para vos dizer que muito, mesmo muito daquilo que está presente na nossa vida advém das nossas ações e, assim sendo, é responsabilidade nossa. Muitas das coisas boas, assim como muitas das coisas más, ou pelo menos não boas, ok? E assim sendo, este tipo de frase, então, é mais que normal que traga este tipo de reconhecimentos ao de cima e, tal como vos tinha dito, meta no spotlight das quais nos queremos esconder e não encarar, pelo menos não de momento, com os problemas na altura ou com, como é que eu posso dizer, com as ilações que tiramos só com este pequeno exercício logo de uma só vez, porque é duro, e é duro, eu compreendo que seja duro, ok? No entanto, se calhar é mesmo disto que nós fizemos, é de um reality check. Olha, tens mesmo a certeza que é assim que és viver a tua vida, ok? Ontem falei, acho que foi ontem, falei de um pensamento que, uma frase que inventei, ou acho que inventei, de certeza que alguém já disse algo semelhante antes, ou se calhar tens as mesmas palavras, crazy, mas de, se este momento fosse definir a minha relação com esta situação, como é que eu agiria? Acho que também este de exercício de fazermos esta pergunta e queremos ter uma resposta honesta, ok? Autêntica, mete-nos também no spotlight em que nós reconhecemos o peso das nossas ações e o peso do nosso mindset quando formos fazer o que é que seja que estejamos a fazer ou por fazer, ok? Porque reparamos que de facto há um poder na forma como nós abordamos o problema e como tentamos resolvê-lo, e inevitavelmente como o resolvemos, mais que tentar, né? E essas duas partes iniciais, a terceira também, essas duas primeiras partes, a terceira também não são iniciais, advêm muito de nós, ok? É verdade que a circunstância varia de pessoa para pessoa e mesmo dentro de cada pessoa há uma grande variabilidade. Mas há ali uma parte que é transversal, que é universal, ok? Que vai buscar por ferramentas que nós ou temos ou não temos, capacidades que ou temos ou não temos, ok? E se não fizermos nada ou não fizermos o suficiente para as ter, quando apanhamos os tais problemas nos quais necessitamos delas, dessas capacidades e não as temos, acho que convém que reconhecer que se calhar merecemos o que quer que venha disso, ok? É duro, outra vez, acho que já disse, é duro, é implacável, acho que duro, é implacável, de certo modo, mas acho que ainda assim, pá, se é isto que é preciso para nos despertar, ok, se calhar pensamos nisto, não digo todos os dias, mas mais frequentemente do que se calhar pensamos, para nos fazermos aquele check-up que se calhar precisamos de fazer, para tentarmos perceber se de facto a forma como nós estamos a viver está alinhada com a pessoa que queremos ser e com os nossos valores, ou com aquilo que nós achamos que queremos ser, com a pessoa que achamos que queremos ser e com os valores que ela tem e que nós achamos que temos, ok? Que até pode haver algum tipo de discórdia e percebemos que, olha, afinal eu nem sequer tenho este valor, achava que o tinha, mas não tenho. Assim como pode acontecer, afinal até tenho este valor, achava que não o tinha e afinal tenho. Achava que não tinha esta prioridade e afinal tenho. Ou achava que tinha esta prioridade e afinal não tenho, ok? Não é necessariamente mau, ok? Agora, acho que sim, convém que sejamos autênticos e que também convém que façamos por ter uma vida melhor, ok? E muito de fazer por ser autêntico e fazer por ter uma vida melhor começa e acaba por tomar responsabilidade pela forma como vivemos a nossa vida, ok? E quando tentamos, por exemplo, abafar algum tipo de insegurança ou algum tipo de problema ou algum tipo de sintoma, reconheçam-me, ok? Não é necessariamente mau querer abafar esse tipo de sintoma, esse tipo de problema. Não é necessariamente mau. É mau achar que por estar a abafá-lo que estamos a resolver. Porque não é assim que as coisas funcionam. Agora, se abafá-lo é o suficiente para nós conseguirmos ter a cabeça no sítio onde tem de estar para resolver o problema, ok, que o seja. Não precisamos tornar a nossa vida miserável só porque queremos estar a resolver problemas. Claro que não, ok? Agora, ao mesmo tempo, podemos estar sem nos apercebermos, a tentar fazer algo que é para nos sentirmos melhor, que a curto prazo, ok, é excellent, mas que a médio e longo prazo acaba por tornar a nossa vida mais, não necessariamente miserável, mas mais próxima disso. E às vezes até mesmo, literalmente, mais miserável, ok? E é duro,
confesso que não sei muito bem como vos ajudar, mas e gostaria, até a mim eu gostaria e faço por conseguir e por fazer, por me ajudar mesmo, e reconheço que tenho os meus shortcomings e acho que este é o primeiro passo, é reconhecer o que de facto é a nossa vida e o que de facto são as coisas boas e os problemas e tudo, all that jazz, ok? E após reconhecer, pensarmos com os nossos botões, ok, o que é que eu quero fazer em relação a isto? E a ação. Ação. Não há evolução sem ação, ok? Não há. Quer na palavra, quer na vida real. Creio eu, se calhar, em algumas situações assim um bocadinho mais pontuais ou que simplesmente são blind spot que não estou a reconhecer, a falta de ação acaba por conduzir a algum tipo de evolução. Mas raramente a apatia, raramente ou nunca, é a solução, ok? É preciso fazer algo. Fazemos algo, pensávamos que era a solução ideal e não era. Batemos com o nariz na parede, ok. O próximo há de correr melhor. Mesmo que comecemos de novo, não é um recomeço. Porque é um começo onde temos mais experiência, onde descobrimos uma forma que de facto não funciona, ok? E se reconhecemos que há algum tipo de problema mais persistente que nós andamos a ignorar e então se calhar é a altura de mudar a nossa abordagem, ok? Mudar a nossa forma de viver. Porque se de facto não estamos satisfeitos com a nossa vida e se cada um tem a vida que merece, então se calhar devemos fazer por merecer ter uma vida melhor e, consequentemente, ter uma vida melhor. Que é o que, ao fim e ao cabo, nós queremos. Né? Não é justificar a frase que cada um tem a vida que merece, é ter uma vida melhor. E pronto, vão tentando, não desistam porque não vale a pena. Aliás, todo o esforço, bom esforço, em prol de termos uma melhor vida, acredito eu, é uma excelente iniciativa e é um excelente investimento. Como quem diz, se calhar mais antigamente é uma excelente empresa, mas é duro, acho que não vos estou a contar novidade nenhuma, mas aproveito para fazer esse não sei o que é que eu passo a chamar a isto, mas pronto, isto neste vídeo, e confesso que se calhar não quero voltar a falar deste tipo de tópico, mas não sei, veremos nos próximos vídeos, ou num próximo vídeo se de facto volto a falar também num tópico assim mais duro e numa frase mais dura, mas deixo-vos com aquilo que eu tinha dito inicialmente, que eu estava a pensar mais recentemente, cada vez mais recentemente, que é, nós somos mesmo um reflexo das nossas ações. É crazy, é de loucos, mas acho que é mesmo verdade. Grande parte, não tudo, tal como vos disse antes, os casos mais extremos, mas de resto, acho que somos sim um reflexo das nossas ações. E se não gostamos desse reflexo, então se calhar temos que mudar as nossas ações. E pronto, chega de sermão de Santo António aos Pais. Espero que estes vídeos tenham ajudado. O próximo, espero eu, há de ser mais alegre. E pronto, até a próxima. Fui.